Boa noite. Por onde começar? A dúvida que assola escritores mundo afora hoje incomoda a nós, jornalistas. Por onde começar o Roda Viva com o poeta Ferreira Goulart? Pela celebração de seus 80 anos? Pela perenidade de seu poema sujo? Por sua incessante capacidade de criar e de acreditar na criação? Tudo isso é bom para começar e seria bom até para terminar, se assim o poeta quisesse, se assim a poesia permitisse. Como a maioria dos que vêm ao centro da nossa roda, Goulart está aqui hoje para recitar trechos de suas vivências de São Luís do Maranhão, do exílio, do Rio de Janeiro, das artes plásticas que circundaram sua poesia, dos amigos artistas, dos que foram e dos que virão. A poesia nasce de repente, costuma dizer ele, e não faz barulho. Pode acontecer no meio da rua e ninguém vai perceber. E foi sem perceber que já começamos. Agora é prestar atenção e ouvir o poeta. Para fazer o poeta falar, estão comigo no Roda Viva de hoje a jornalista Mona Dorf, colunista do portal IG, Carlos Graeb, editor executivo do site da revista Veja. Estão comigo também os titulares do Roda Viva, os jornalistas Paulo Moreira Leite e Augusto Nunes. O cartunista Paulo Caruso está a postos para registrar em traços e cores nossa conversa de hoje. Goulart, muitíssimo obrigado pela presença. Você tem 80 anos de idade. O seu primeiro livro de poemas foi lançado há exatos 61 anos. E de lá para cá, você escreveu poesia, prosa, peças de teatro, fez crítica de arte, escultura, pintura, ganhou muitos prêmios. E você sempre diz que todas as suas atividades são exercidas com responsabilidade. Mas nenhuma delas tem na sua vida o peso que tem a poesia. A minha pergunta é simples. As outras artes, na sua opinião, são menores ou é só dentro de você que a poesia é maior? Não é que as outras artes... Eu quando falei isso, eu me referi à minha própria atividade, quer dizer, como crítico de arte, como jornalista, cronista, né? E autor teatral, bissexto, né? Mas o que eu quis dizer não foi que as outras artes são melhores, quer dizer que na minha atividade a poesia tem um papel mais importante. É uma coisa que eu não sei nem se poesia é literatura, é uma coisa que eu vivo, apesar de mim, é uma coisa diferente, é um estado diferente. Eu não estou querendo aqui mistificar ninguém, nem dizer que eu sou inspirado, que não é nada disso. Só a poesia é um fenômeno cultural, espiritual, como o outro qualquer, só que tem as suas características. Quer dizer, no meu caso, quer dizer, eu escrevo muito pouco. Agora, acabo de publicar um livro, eu levei 12 anos para publicar um livro, tem 56 poemas. Quer dizer, eu escrevo pouco. Por quê? Porque não sou eu que defino você. Eu não decido, eu vou escrever. Eu decido as minminhas crônicas. E essa semana eu vou escrever uma crônica sobre tal assunto. Mas eu não posso dizer, essa semana eu vou escrever um poema. Não posso dizer, não sai. Deixa eu fazer uma perguntinha ainda dentro desse assunto. Todo mundo, eu imagino, ou a maioria dos estudantes, na adolescência, na juventude, arrisca poesia. Acha que está escrevendo poesia. Por que seria isso e por que tão poucos poetas ficam? Olha, eu não sei dizer exatamente por que os jovens todos... A poesia tem algo de fascinante nela, quer dizer, isso ela tem. Mas, na verdade, o cara nasce poeta. Eu acredito nisso. Quando é que você descobriu que era poeta e como, Goulart? Eu descobri, eu já contei essa história, quando eu fiz uma redação no colégio sobre o Dia do Trabalho e ganhei, só não ganhei 10 porque havia 2 erros de português, mas a professora ficou entusiasmada porque eu tinha descoberto que no Dia do Trabalho ninguém trabalhava, era feriado. Então, como escrevi, ela gostou. Era poesia? Não, era uma redação escolar, aquela coisa que passava para fazer em casa. Aí eu fiz, então. Aí, como eu devia ter 12 anos de idade, quer dizer, eu não sabia o que ia ser da vida, como ninguém sabe com 12 anos de idade, a não ser Rambo ou alguma coisa, eu não sabia o que ia ser. Você o quê? Aí eu disse, bom, quem sabe eu dou para escrever, né? Que seja a minha vocação, seja essa.
Mas nesse dia você escreveu on demand, né? Sob pedido. Era uma redação, os pediram, você escreveu. Mas, Aí você disse agora há pouco para a Marília. Não, mas a não era poema. A poesia não nasce. De onde nasce a poesia? Não, descobriu logo, mas aquilo era uma redação escolar, Goulart, não é poesia. Goulart, para ser mais específico, quando é que você descobriu que era poeta? Mas não existe essa data. Isso, Começou assim. Começou assim. Posso ser escritor, mas ela me deu 9 porque eu tinha 2 erros de português. Bom, você lembra escritor não pode errar. Então, você lembra dos erros? Não, passei 2 anos lendo gramática. Aí entra a loucura minha. Tinha muito livro à sua volta em casa? Não tinha livro algum. Não? Não tinha livro em minha casa. Por isso que eu digo, E o cara por que nasce com vocação. Porque meu pai tinha sido centerfor do luso português, da seleção maranhense. Não tinha nada a ver, era quitandeiro depois. Nunca foi. Não havia intelectual na minha família. Não havia. Minha mãe era a única pessoa que tinha algum interesse por arte, por coisa assim, mas não havia livro em casa, a não ser o X9, a revista X9. Qual foi o seu primeiro contato com o livro, então? Onde é que você... No colégio. No colégio. A Gramática Expositiva de Eduardo Carlos Pereira, onde eu li, eu fiquei 2 anos lendo e relendo. Quando você começou Lá tinha os poemas de Camões, tinha o poema de Bocage, tinha o poema de Olavo Bilac. Eles te encantaram ou ainda não? Hein? Não, me encantaram. Aí eu descobri a poesia, eu achei legal. Quando você começou como poeta, eu li numa entrevista do senhor que o senhor é um poeta de vanguarda, numa mesma época, aliás, o senhor é um poeta parnasiano, na mesma época que o Zé Sarney em São Luís era um poeta de vanguarda. Claro. Como é que era isso, assim? Como é que era isso aí? Problema... Que eu achei realmente uma coisa curiosa. Quase impossível. De fato, o problema é o seguinte... Ele era retaguarda? Deixa ele falar. O problema é o seguinte, que lá em São Luís, quer dizer, depois que eu descobri, porque primeiro quando eu li os poemas lá da Gramática Expositiva, estava todo mundo morto, Camões, Bocage, Olavo Bilac, todo mundo morto. Eu achei que poeta tudo já tinha morrido. Aí minha irmã descobriu, uma irmã minha descobriu que o pai da amiga dela era um poeta. E esse me levou para a Praça João Lisboa em opção de poetas, tá entendendo? Entre os quais estavam Bandeira Tribuzzi e Zé Sarney, que publicava uma revista que era uma revista de vanguarda, era poesia moderna chegando em São Luís, quer dizer, Macondo, Macondo, né? 100 anos depois, em 1949, estava chegando o movimento de 22. Aí eu publicava com o Lago Boné uma revista chamada Saci, que era uma revista contra a Academia Maranhense de Letras, mas era acadêmica também, a revista meio fazia sonetos e tal. E o Sarney e o Bandeira Tribuzzi publicavam uma revista onde aparecia versos de Drummond, e eles faziam versos modernos e tal. Quer dizer, vanguarda aí era Drummond. Ali, do que falava assim, era Drummond. Ali era... Sim. Era a poesia moderna brasileira. Era Bandeira, era Drummond, Murilo Mendes. Por aí. Depois o senhor fez um trabalho como concretista e neoconcretista. Isso é muito que eu fui depois. ler até aqui algumas dos seus poemas neoconcretos. Né? E lendo aqui, que isso é uma coisa importante da nossa literatura, marcou muito, mas assim, eu lendo aqui assim, é quase ilegível, né, hoje, né? Girafa, farol, girassol, Não, mas é porque você está lendo errado. Não, tem instruções para ler. Estou vendo aqui, tem instruções para ler. Então, começa a ler pelo então, por que você não seguiu as instruções? Sol. Então, deixa eu ler para você. E você tem que mostrar. Deixa eu ler para você, Sim. certo? Gira, sol, faro, farol, girafa, girassol. Isso, perfeito. Descreve uma espiral. Gira, sol, vai girando. Mas Faro, farol, girafa, girassol. Então, girassol, o faro é do girassol, que tem um faro que acompanha o sol. O farol é como também tem um faro, a girafa também tem um faro. Então, há uma coerência semântico-fonética aí. Mas aí não tinha uma certa afetação nesse tipo de poema? Não tinha afetação. Não é uma coisa complicada, você tem um poema que precisa de bula para ler? Por que você fez uma bula? Não é bula, você está de má vontade. Não estou de má vontade, não gosto disso, eu quero entender. Não é uma bula, é indicação para ler, porque todo mundo, se é um poema que tem uma estrutura diferente, a sua tendência é ler da esquerda para a direita. A sua tendência é ler da esquerda para a direita. E aqui no centro para... Não, eu só estou indicando como leu, qual é a bula que tem, indica a orientação da leitura, porque é diferente. E não é eu não consideraria afetação brincar com as palavras. Não tem afetação, não. Eu acho que a poesia concreta, fala aí, a poesia concreta é outra coisa. Quer dizer, os próprios concretistas de São Paulo não me consideravam poeta concreto, eles não me consideravam.
porque a visão deles era diferente da minha. Era muito cerebral, não era isso? Não Era uma coisa, tanto que eles depois queriam fazer, diziam que fazer, que a poesia tem que ser feita matematicamente, aí rompi com eles, porque eu achava que era uma maluquice. Poesia não pode ser feita matematicamente. Esse rompimento, eu até hoje eu já vi várias entrevistas suas falando sobre esse rompimento, mas nunca entendi qual foi a briga de fato. Tem a história do manifesto que eles mandaram para o Jornal do Brasil, onde você trabalhava, propondo a poesia escrita como matemática. Daí vocês romperam, mas parece que teve uma coisa muito, assim, visceral, que depois você disse que poderiam ter trocado sopapo se não morássemos em São Paulo e outros no Rio. Não, eu não disse sopapo. Pode ser brincando, mas a verdade, a razão real foi essa. A poesia será feita matematicamente, mandaram esse documento. Eu falei, isso é impossível de ser feito. Como eu pertenço ao mesmo movimento, eu estou assumindo a responsabilidade disso. E eu não quero assumir, porque isso não pode ser feito. Então, você faça o que você quiser, foi a resposta. Eu falei, bom, se eu vou fazer o que quiser, então eu vou romper com vocês, porque eu não aceito isso, isso não é verdade, isso é impossível, isso é charlatanismo. Aí rompemos. Resultado, nunca foi feita a poesia matemática, porque eu entendo que porque a vanguarda é que nem política, os manifestos de vanguarda nasceram do manifesto comunista de Marx, é tudo manifesto, quer dizer, promete que não vai ser feito. Então, todos os manifestos de vanguarda prometem que não vai ser feito. Você fez algum manifesto? Eu fiz, o único manifesto que não promete é o meu. Ah, é? O neoconcreto, conta o que está feito e não promete nada. Entendeu? É um manifesto contra? Não. Conta o que está feito. Eu verifiquei no momento que o Grupo do Rio já tinha uma outra linguagem e decidi fazer um manifesto com permissão deles, mudamos o nome para Neoconcreto e um manifesto que não anuncia nada. Diz, agora, o que está sendo feito aqui tem uma outra característica e, portanto, em vez de ser concreto, nós vamos chamar neoconcreto, porque nasceu do concreto, do concretismo. Então, é só isso. Mas você acredita em promessas? Não sei, depende. Depende de quê? Depende de promessa. Porque eu acho que promessa é uma coisa tão ligada. Depende de quem poesia. promete. Promessa. O que é promessa para você, o que tem sido na sua vida? Aliás, você é de São Luís do Maranhão e acontece que você passou a sua vida toda, quer dizer, você fez o exílio, você viveu longe. Em que proporção o Maranhão continua dentro de você? Eu costumo dizer o seguinte, se eu não nascesse lá, com aquela luz grossa da cidade, com aquele suar de mangueiras, eu seria outra pessoa, não seria eu. Porque nós somos a nossa história, nós somos o que nós nascemos, o que nós comemos, o que nós vivemos, nós somos isso, e o que nós inventamos. Mas é claro que está dentro de mim, está na minha poesia, toda essa barulheira, todas essas coisas daquela cidade está presente em tudo que eu escrevo. Mas você vai com frequência a São Luís? Não, eu não vou mais que eu ando de avião, mas então, eu ia. São Luís que você se refere cá, você sabe, né? É a São Luís da tua infância. Da juventude, até os 21 anos eu vivi lá. Essa cidade que vive. Mas é quando você se forma, é claro, você depois muda também. A sua poesia foi muito mais influenciada com o convívio com os concretistas, os neoconcretistas, com os artistas plásticos. Com concretista não foi influenciada, não. Mas, não então, foi. eu quis dizer com a minha poesia tem outra. Também a minha poesia criou a poesia concreta. O meu livro, A Luta Corporal, deflagrou o processo que criaria a poesia concreta, que não foi criada por mim. Foi criada pelo Grupo de São Paulo. Mas como eu desintegrei a linguagem, era necessário criar outra linguagem. E eles criaram. E o mérito deles é indiscutível. Criaram uma outra linguagem, que é uma poesia de linguagem visual, de sintaxe visual. Então, esse movimento estava muito ligado aos artistas plásticos. De que maneira esse convívio com todos esses artistas, Lígia Pape, Clark, Hélio Oiticica, influenciou sua literatura, sua poesia? É o contrário. Eu, antes de ser poeta, eu já pintava, eu já fazia a minha vocação. Eu acho que era mais de ser artista plástico que de ser poeta. Depois eu virei poeta. Quando eu vim para o Rio, me tornei amigo do Mário Pedrosa. Nascia a arte concreta, que não tem nada com poesia concreta. A poesia concreta, que devia se chamar abstrata, aliás, ela adotou o nome da arte concreta, mas ela não tem nada a ver, de fato, com a arte concreta. Ela adotou o nome, porque a poesia, a arte concreta, que nasceu em Ulm, com Max Bill, que veio para o Brasil em 50 e tal, é uma outra coisa. Então, como na luta corporal eu desintegrei a linguagem, então eu fiquei no mato sem cachorro, não sabia o que fazer.
Eu era poeta, desintegrei a minha linguagem, não sabia o que fazer, né? Aí aí foi lá você com fala o Mário falou, lê filosofia, eu fui ler filosofia. Mas quando você fala desintegrei a linguagem, isso parece uma coisa muito grande. Dá para explicar um pouquinho? Não, é o seguinte, porque aí entra meu lado maluco, né? Tá. O problema é o seguinte, o problema é o seguinte, que eu queria, vamos dizer, hoje eu tento me entender também naquela época, eu queria esgotar o campo do possível, eu queria ir além do que é possível ir, está entendendo? Como eu tinha sido um poeta parnasiano, na hora que eu rompi com aquilo, aí eu não aceitava norma alguma. Então eu comecei a fazer uma poesia que não tinha norma alguma. Mas por que isso? Era uma necessidade? Não, porque eu tinha sido só norma. Então eu rompi e resolvi adotar uma atitude que era o contrário da Que era anterior. contestar até as normas que existiam, que eram mais modernas que o parnasianismo, né? Vamos falar assim. Então, quando eu comecei a tomar conhecimento do que era poesia moderna, quando eu li Rilke, quando eu li Eliot, quando eu li Mallarmé, quando eu li Drummond, então é um outro mundo que não era o poeta de antes. Então eu comecei a elaborar uma visão minha própria, que também não tem nada imediatamente com eles. É um radicalismo que nenhum deles tinha. Tá vendo? Não estou dizendo que está certo, eu estou explicando, respondendo a pergunta que você fez. Esse radicalismo me levou a desintegrar a linguagem, porque eu queria que a linguagem nascesse junto com o poema. Num poema que se chama A Desintegração Final é no Roseiral. Como é que se fala o nome desse poema? Sei lá. Sei lá. É misturado roseira com roça. Aí eu não sei como pronunciar. É possível ler em voz alta esse poema? Então, quer dizer, para a linguagem nascer junto com o poema, é evidente que não pode ser a linguagem comum de todos. Então, ele é ilegível, porque é uma linguagem inventada ali. É a única maneira de nascer junto com o poema, tá certo? Então, ao fazer isso, eu fiquei, assim, perplexo. Eu vi que eu não podia continuar naquele caminho, porque eu não vou fazer uma poesia para ninguém ler, para ninguém entender. Então, eu vi que eu tinha fracassado, então eu fiquei no mato sem saída, tá entendendo? Fiquei sem saída. Fez o caminho de volta. Não, aí foi doloroso, porque aí quando eu falei com o Mário Pedrosa, que era meu amigo, que era mais velho do que eu, que era um homem aberto, ele falou, Goulart, eu entendo. E ele me apoiou, ele falou, isso que você fez é legal, isso mesmo, tá certo agora. Você está nessa situação, vai ler filosofia, eu te empresto um livro. Eu fui ler os pré-socráticos, eu entrei num outro, foi o que me salvou, está entendendo? Porque eu saí daquele impasse por outro caminho. Aí recomecei a escrever de uma maneira sem sentido, um livro que só foi publicado 30 e tantos anos depois, chamado Crime na Flora ou Ordem e Progresso, que é um livro que começa sem sentido, começa um improviso da linguagem, uma reinvenção da linguagem normal, a tentativa da linguagem de todos, de eu voltar, e foi uma coisa difícil de voltar, de fazer aquilo, tá entendendo? Augusto de Campos, que era um dos concretistas, né, dos Irmãos Concretos, disse uma vez que foram eles que ajudaram o senhor a se reencontrar. Ele escreveu isso num ensaio. É verdade que eles ajudaram também o senhor a sair do impasse? Bom, veja bem, o que eu digo é o seguinte, eles não fazem a poesia concreta, e eu sou poeta concreto, eu continuo fazendo aquilo? Não, né? Não. Então, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, é que no momento que eu desintegrei a linguagem e publiquei a Luta Corporal, Augusto me procurou no Rio para me dizer que eles estavam querendo criar uma nova poesia e que, como eu tinha desintegrado a velha poesia, que era a hora da gente se juntar para criar a nova poesia. Então nós nos juntamos e começamos, só que nós éramos diferentes. Eu tinha uma formação, como eu já falei aqui, há um lado de mim que é meio irracional, que é meio a busca do impossível, a busca não é da razão, é uma coisa para sair da razão, para ultrapassar a razão. É diferente, daí não estou dizendo quem é que está certo. Mas isso não é o que faz a poesia? Quer dizer, é esse lado irracional? Pois é. Então isso, mas eles queriam uma poesia racional, assim, a descoberta de uma coisa nova, a poesia racional, que é uma coisa impossível, tanto impossível que a poesia concreta acabou, né? Ô, Goulart, deixa eu ler uma coisa aqui que eu acho uma delícia. Qualquer coisa eu esperaria ver no céu, Rua Paula Matos, aquele dia, por volta das 10 da manhã, menos um Eletra 2 da Varig, entre os ramos quase ao alcance das mãos.
É o trecho do poema Eletra 2, é do seu livro Muitas Vozes, de 1999. Nele você diz que nenhum dos passantes da rua Paula Matos percebeu que ali nascia um poema, porque ele não faz nenhum barulho. E, no entanto, você gosta de criar, me parece, na rua, como se você precisasse, e aí é você que vai ter que dizer se eu sou maluco ou não, é como se você precisasse de um caos exterior para achar esse silêncio seu interior. Esse silêncio que você repetidamente cita, que é necessário para a poesia, para o seu trabalho, você só encontra no meio da bagunça, é isso? Não é isso, sabe o que é? É que a poesia chega a hora que ela quer. Eu posso estar na rua, eu posso estar no banheiro, tomando banho, ela chega a hora que ela quer, não sou eu que decido. E aí o que você faz? Você sai correndo do banho, se eu estou na rua, noite, se eu vai estou escrever? Isso que eu queria perguntar, Goulart, você anota? Se eu estou na rua, começa a elaborar o poema na rua, entendeu? E você toma notas, Goulart? Não, eu depois então, vou escrever, depois eu vou escrever. Eu tenho que correr para casa. Se eu estou muito distante de casa, eu tiro um papel, um recibo do bolso, começo a escrever ali. Ou seja, é um Estado mesmo. Não tem essa coisa racional, disciplinada de jornalista, de aceitar, hoje eu preciso escrever um texto, uma crônica, uma crítica, vai ter que sair, tem deadline. Eu decido, a crônica eu decido, eu vou escrever hoje sobre agora. A poesia não é só eu, acho que nenhum poeta decide. Mas o que você procura? Você procura a palavra certa, a ideia adequada ou a imagem? Escuta, eu vou dizer um negócio para você. Eu queria que você contasse o processo de criação. Eu não sei se esse negócio vai me entender. Veja bem, eu ou qualquer poeta, eu tenho diante de mim uma página em branco, não tem nada escrito. O que eu vou dizer? Vamos dizer, eu acabei de de ver esse avião que estava entre os ramos em Santa Teresa e olhei aquilo. Tudo bem, mas aquilo me deu uma sensação, me deu uma emoção. Mas o que eu vou dizer? Eu não sei o que eu vou dizer. O poema não existe, logo ele não está pronto, eu não sei o que eu vou dizer. Ele vai ser uma invenção. Eu estou com uma página em branco. Todas as possibilidades existem agora diante da página em branco. Todas as possibilidades. E o poema vai se escrevendo. Quando eu começo a escrever a primeira palavra, quando eu escrevo a primeira palavra, eu reduzo a probabilidade, tá certo? Tem 1 milhão menos 1. Então começa a nascer o poema. Com cada palavra começa a nascer uma coisa que podia não ter nascido, que podia nascer diferente, mas que nasce ali, porque a vida é acaso. O que há de acaso na vida é acaso e probabilidade, a vida é isso, está entendendo? Então o poema é uma aventura que não se sabe onde vai chegar, e eu vou sabendo à medida que eu vou fazendo, eu vou inventando ele. Agora ele não vem de uma vez, né, Goulart? Não. Aí tá, só um segundo, claro. Pode demorar vários dias isso. Pode demorar vários dias. Um poema curto até. Pode demorar e pode ser reescrito. Você inventa o poema vem. Não é inventa. A vida é inventada, não é só o poema. Inventa. A vida é inventada. Você está dando água, ele é o nós contrário. nos inventamos. A vida é inventada. A Divina Comédia podia não ter sido escrita, né? Bastava Dante morrer com 15 anos. Uma coisa ali. Não teria sido escrita. Eu não estou dizendo que por não ter sido escrito não tem importância. As coisas são feitas por acaso, são feitas como invenção e depois se tornam necessárias na nossa vida se elas correspondem à nossa necessidade. Peraí, eu vou ter que fazer um intervalo aqui, gente. Eu vou ter que fazer um intervalo. Esse programa tá bom. Eu queria terminar fazendo... Você está fazendo um sucesso neste momento brutal, um dito seu... Não, estou dizendo no meio dos tuiteiros, porque você disse uma frase, a arte existe, pois a vida é pouca, e isso foi... A arte existe porque a vida não basta. Eu tuitei essa frase, ela foi retweetada a exaustão. Bom, chegou em mim como a arte existe, pois a vida é pouca. Eu vou usar desse... porque a vida não basta. Na verdade, a frase que eu disse é a arte existe porque a vida não basta. Bom, então eu quero perguntar, mas vou usar como pouca. Tanto faz. Você tem 80 anos de idade, o que não é pouco. Como é que é ter 80 anos de idade? Bom, dizem que eu tenho 80 anos de idade, o calendário diz que eu tenho 80 anos de idade, eu não acredito nisso, porque eu não me sinto com 80. Se 80 anos de idade é o que a gente pensa que é, eu não tenho. Mas tudo indica que eu tenho. O que faz eu saber que eu tenho 80 anos de idade são as perdas, os amigos, as pessoas queridas. Isso aí, só com 80 anos de idade a gente acumula tanta perda. Mas no mais, não. No mais eu não tenho. Nós estamos terminando o primeiro bloco do Roda Viva com o poeta Ferreira Goulart. Voltamos logo depois do intervalo. Até já.
De volta com Ferreira Goulart no centro da nossa Roda Viva. Ô Goulart, toda vez que se fala no seu nome, o poema sujo é lembrado. E eu li uma declaração sua em que você se rende ao fato de que esse é o seu poema que mais toca as pessoas. O poema sujo foi escrito no exílio, na Argentina, lançado no Rio em 1976, você ainda exilado, são mais de 90 páginas. E eu gostaria de saber por que você acha, na sua opinião, por que é que esse poema, feito longe de São Luís, longe dos amigos, sozinho em Buenos Aires, longe das suas raízes, por que é que o poema sujo se mantém tão poderoso até hoje? Bom, escute, se ele é poderoso, eu não sei. Agora, ele nasceu em circunstâncias muito especiais, porque como o poema nasce, ele é inventado, ele nasce das circunstâncias, tá certo? Do que convoca. Que a situação que eu vivia era uma situação muito problemática, quer dizer, não só eu, como os exilados todos, quer dizer, nós tínhamos vários de nós saído do Chile com aquela tragédia que foi lá, aquela violência, aquela brutalidade daquele golpe, o fuzilamento das pessoas. Vou para Buenos Aires e aí ameaça, morre o Perón, é a ameaça da derrubada da Isabelita. Então o clima era esse, já pessoas começavam a ir embora, dizer eu vou me embora daqui, esse troço está para desabar. E eu não podia ir, porque eu não tinha passaporte mais, eu não tinha documento para sair. Então eu escrevi... Mas você estava assim, sem passaporte? Não, meu passaporte foi cancelado, com letras garrafais cancelado em todas as páginas, eu não podia ir para parte alguma. Então, naquela situação, eu vou dizer a última coisa que me resta dizer, quer dizer, eu não sei o que vai acontecer comigo. Então o poema foi escrito nessas circunstâncias. Então essa circunstância convoca muita coisa, porque o próprio Estado já é um Estado muito dramático, já na sua condição cotidiana, quer dizer, então o poema foi escrito assim. Está entendendo? Quanto tempo demorou? Você demorou quanto tempo? 5 meses. 5 meses. De maio a outubro. E você reescrevia muito o poema? Você reescrevia não, no bastante? começo eu fui tomado por um estado, veja bem, em geral eu escrevo um poema nesse estado que eu falei aqui, algumas horas, durante 1 hora ou algumas horas, agora durante 5 meses. Você manteve o mesmo estado de espírito por 5 meses? Não é que eu mantive, mas assim, o estado se manteve assim, e um dia acabou. E não tinha acabado o poema ainda, o poema não estava terminado e acabou o estado de escrever o poema em que eu estava. E aí? E aí entrei em crise, claro, quer dizer, como é que eu termino? Aí eu não conseguia terminar o poema, eu sabia que não estava terminado e não sabia como terminar. Aí tentava, não dava certo, tentava porque eu não estava no estado. Isso depois dos 5 meses? Depois dos 5 meses. Aí voltou o estado? Aí eu encontrei uma solução, que é uma coisa, porque a poesia é mágica. Aí entrou técnica. A vida é mágica, né? Porque uma hora muda o poema. Agora eu reli agora, aqui, tem uma hora que o poema parece que está sob outro estado. Agora você está falando que mudou o estado, claro. A gente acha que mudou o estado. Então, veja bem, eu fiquei nesse impasse. Aí eu me lembrei, é uma coisa maluca, eu me lembrei de uma frase do Hegel, que eu tinha lido num livro do Lenin. Ele falando de filosofia, Empírico Criticismo, filosofia, naquele livro dele, ele cita Hegel dizendo o seguinte: Hegel diz que na frase um ramo de árvore estão o universal e o particular. Então, quando eu li essa frase, eu falei assim, mas como é que pode estar um ramo de árvore está o particular e o universal? Aí descobri, a árvore é o universal, é o geral, o ramo é o particular. Então, a frase do ramo tem realmente o particular. Essa frase veio na minha cabeça quando eu estava buscando a saída para o poema. Então, assim, a árvore está no ramo. Aí, assim, o homem está na cidade como uma coisa está em outra. E eu estou na cidade. Esse poema aconteceu porque o Vinícius trouxe uma fita com ele gravada aqui para cá. Essa fita circulou pela inteligência ali da época e foi um grito de resistência contra a ditadura. Hoje ele foi relançado recentemente, né, pelo Instituto Moreira Salles, em DVD, com você lendo. Sim. O impacto, você diria que é o mesmo com essas novas gerações que desconhecem a ditadura, mal conseguem acreditar que isso aconteceu há pouco tempo aqui? É diferente. Quando o Vinícius reuniu o pessoal na casa dele, quer dizer, eu estava exilado, ninguém sabia por onde eu andava, meses, anos sem saber
que rumo eu tinha tomado, porque era um segredo, era secreto para a polícia não saber, mesmo alguns amigos que sabiam, ninguém falava. Então era uma coisa meio assim. Então quando o poema apareceu, está entendendo? Então ele estava carregado dessas conotações todas, de toda essa história, de tudo isso. Então ele teve um impacto decorrente de todos esses fatores. Hoje, diferente. Mas é isso que eu estou perguntando. Então, estou fazendo uma pergunta para o filósofo e não para o poeta. Por que este poema, escrito nessas circunstâncias tão particulares, tão carregadas, com dificuldade, em 5 meses, por que hoje ainda é considerado? Não, porque ele não se restringe, ele não é um poema do exílio, ele não é um poema que está descrevendo essa situação. Essa situação cria as condições para nascer uma coisa, uma perplexidade, uma indagação sem sentido, sem fim, sem resposta. Que existe claro, em então qualquer circunstância. Essa situação que qualquer poema gera, esse estado que qualquer poema gera, ali convocava muitos outros fatores, porque o cara que estava escrevendo estava sem saber se ele ia sobreviver, uma coisa mais ou menos assim, entendeu? Então, aliás, como você sobrevivia materialmente? Como é que você ganhava dinheiro? Eu dava aula de português. Dava aula de português. E fazia outras coisas, escrevia para o Pasquim, escrevia para... Com pseudônimo. Com você recebia dinheiro do Partido Comunista? Não, coisa assim? não, coitado do partido, não era dinheiro para dar para alguém. Goulart, quando a gente olha para a sua vida e sua trajetória aí nos 80 anos, você parece absolutamente sintonizado com todos os movimentos importantes da época, de resistência, o concretismo, os artistas plásticos, como eu disse antes e tal. No entanto, você disse na Flip uma frase intrigante, que você sempre remou contra a maré. E que a sua vida, você estava sempre, quando o movimento era de um jeito, você estava do outro jeito. E aí, quando as pessoas viravam... Eu não disse nesse sentido, mas veja bem, quando eu participei do movimento concretista, ele era um movimento contra a maré. Todo mundo odiava aquilo. O movimento neoconcreto era pior, porque era contra o concretismo, quando o concretismo já tinha ganho prestígio, e era contra a maré também. Mas isso faz parte da essência da arte, de ser quando eu fazia poesia parnasiana, a poesia brasileira era modernista. Quando eu passei a ser moderna, a poesia brasileira virou geração de 45, passou a fazer soneto. Então eu estou sempre contra a maré. Eu estou sempre fora do compasso. Isso que eu falei, meio brincando, mas é verdade. Brincando ou porque você é crítico à beça mesmo? Você é crítico, como é que um artista tem a naturalidade, a coragem, a disfarçatez de criticar tão facilmente os outros artistas? Não, mas eu não critico os outros artistas. Escuta aqui, eu fui crítico de arte durante muitos anos, eu jamais fiz uma crítica implacável contra qualquer artista. Eu sempre tratei, mesmo quando eu não gostava, eu tratava porque ele não é bandido, ele não assalta ninguém, ele é um artista, ele não faz melhor porque não pode. Eu não posso castigar quem não faz melhor porque não pode, não, jamais fiz isso. Eu sou contra qualquer crítica brutal, esmagadora, destruidora, sou contra isso. Mas o que é ruim. Não, sim, mas eu jamais elogiei uma coisa que fosse ruim, mas jamais castiguei o cara que faz ruim porque não faz porque não quer, não pode. Crítica construtiva? Não pode. Existe esse bicho? Não se trata de crítica construtiva, se trata de eu não posso querer castigar uma pessoa que quer fazer poesia e não consegue, ele não merece castigo. Eu não vou dizer que é bom porque eu tenho que ser honesto. Mas não vou castigar o cara por isso. Ele não é bandido, ele não é ladrão. Tem tanto bandido aí, eu vou castigar o poeta? Tá. Agora, você me disse recentemente que você gosta muito de ler livros de arte, que você lê muito mais arte do que literatura. É verdade, isso te inspira, te alimenta mais. É verdade. Porque literatura é mistério. Literatura, eu escrevo pouco sobre literatura e leio pouco sobre literatura. É mais reflexão, é mais convívio, descoberta. Eu não quero ter teoria sobre literatura, não quero saber disso. Goulart, deixa eu só tirar uma dúvida aqui. Você disse que você escreve pouco. Você escreve pouco mesmo ou você guarda pouco? Você vai jogando fora aquilo que... Não, eu escrevo pouco. Escreve pouco. Porque, veja bem, a poesia nasce sem você controlar. Eu não posso decidir. Então, se não acontece nada nesse plano, eu não posso escrever. Como é que eu vou escrever? É uma possessão. Não. Então eu costumo contar uma história. Eu estou em minha casa, sentado, vendo televisão, aí toco o telefone, eu me levanto, o osso, o fêmur bate na bacia. Eu vou, atendo o telefone, eu volto e falo assim, eu tenho osso? Eu sei que eu tenho osso, mas uma coisa eu sabia na teoria, uma coisa eu senti um osso bater no outro, eu sou isso.
Osso pensa. Osso pergunta, quem sou eu? Então, aí começa o poema. Mas eu não posso planejar isso, vou fazer o osso bater. Eu não posso planejar. Mas você trabalha fácil, por exemplo, sob encomenda? Não. E eu vou lhe dizer por quê. Porque você trabalhou durante anos para a Rede Globo. Sim. Não é? Sim, claro. Isso é trabalhar sob encomenda, Sim, no sentido mas de quem não fala, poesia, vamos fazer. não poesia. Não, estou saindo agora da poesia. Sim, a poesia, você falou, precisa de uma emoção que vem numa hora inesperada. Claro. Agora, trabalhar sob encomenda. Você fez o seu último monólogo, você fez para um artista. Não, mas não foi por encomenda. Não? Ou aqueles... Mas é os artigos semanais. Não, quer dizer, não é encomenda no sentido que o Nesse jornal sentido, não me só. diz escreva sobre tal Sim. coisa, Isso. mas eu tenho um compromisso para escrever toda E semana. aí, como é que você faz? Como é que é a tua disciplina para isso? Primeiro que eu já tenho 3 escritos antes. Atemporais, que pode ser publicado a qualquer hora, porque eu não sei o que pode me acontecer. Se eu brigar com a Cláudia, eu posso não ter condição de escrever a O própria. que você tem guardado? Conta. Aí eu já sei como é que eu sou. Falando de coisa de encomenda, eu não sei se é encomenda, mas lendo os seus versos lá dos romances de cordel, que são uma coisa políticas, para defender uma ideia política. Como é que aquilo ali era uma coisa encomendada? Só um foi. Não, olha aqui, o primeiro foi feito de encomenda, o primeiro que acaba marcado para morrer, foi o Vianinha que me pediu para eu escrever, para ser o roteiro de uma peça. Tá. Então, aí eu escrevi. Aí os outros não foram. Mas um outro que o partido me encomendou. Do Gregório Bezerra? Que é do Gregório Bezerra. Aí o partido encomendou? Pediu uma campanha para libertar o Gregório Bezerra. Para libertar. Era uma campanha. Aí eu fiz para participar da campanha. Esse poema de cordel, eu não considero que isso aí seja, de fato, poesia no sentido pleno da palavra. Era política antes de mais nada. E eu estava usando da minha habilidade de poeta, ex-parnasiano, que sabia versejar, para fazer poesia política. O objetivo ali, antes de ser literatura, era política. Esse que era o objetivo. Assim. Eu procurava fazer o melhor possível, porque a gente sempre quer fazer o melhor possível. Agora, eu sei muito bem que aquilo ali não era a poesia como ela tem que ser. Seria mais ou menos... Eu quero perguntar, se é mais ou menos como assim, com tudo, vou abusar um pouco das palavras, Pode falar. Não é para... Assim, se é mais ou menos assim, como um marqueteiro, assim, tinha uma campanha, o senhor fazia aquele produto de propaganda que era para ajudar na campanha, mais ou menos isso que eu fazia. Porque o Vianinha está direitinho, o Gregório Bezerra está direitinho, conta a história dele. Claro, mas tem uma diferença, que é o seguinte, por exemplo, eu admirava o Gregório. Sinceramente. Eu conhecia o Gregório, eu era solidário com ele, não é uma coisa tão marqueteiro, porque não é uma coisa que não tem nada a ver comigo. Entendi. Tinha a ver comigo. Entendi. Tinha a ver. E eu estava empenhado naquilo, era a minha vida. A partir dali, a luta política, a luta pela reforma agrária, era a minha vida, não era um... Agora, era encomenda no sentido de que dentro do movimento tornava-se necessário fazer aquilo e eu fazia porque eu estava dentro do movimento. Fazia feliz. Então, você diz que até por dominar a técnica, né, do poema, você diz que é como um jogador de futebol, que você sabe a hora de matar no peito, você sabe a hora de botar na coxa. Esse tipo de poesia, quando você faz, você estabelece uma distinção entre o poema que nasce assim e o outro. Esses não são tão bons. Como é que é? O que você faz só por técnica, ou você não faz isso? Não. Quando eu me referi à técnica, eu estava me referindo aos poemas de cordel. Tá. Mas quando eu escrevo poesia, não tem isso. O que eu digo é o seguinte, é que a técnica do poeta deve ser como a do jogador de futebol, quer dizer, está inerente a ele, não tem que estar formulada. Não precisa dizer para o Zico ou para o Pelé como é que ele mata a bola, ele sabe, e ele não sabe quando a bola vem nem de onde vem. Ele adivinha. E ele tem que fazer ali na hora. Então há um lado de improviso e de domínio, que é a mistura da poesia, improviso e domínio técnico, são as duas coisas que estão juntas. Tem a ver com futebol. Aliás, a propósito disso, tem uma história muito engraçada que você contou lá na Flip, que você fez um poema, o único poema do Rio de Janeiro que tem um endereço marcado, aquela história da casa do pai enterrado. Poema enterrado da casa do pai do Hélio Oiticica. Conta essa história que é muito engraçada. Não, porque você, dentro da experiência neoconcreta... Isso é o neoconcreto. Que nós, quando nós ultrapassamos o limite, porque o negócio da coisa concreta é que tudo isso, não dá tempo de conversar aqui sobre isso, mas é uma coisa legítima. A arte concreta do Max Bill, e que depois se estendeu no Brasil, é a expressão de uma necessidade da arte contemporânea de ser racional, de, a partir da ciência moderna, do mundo moderno, de criar uma arte que correspondesse a isso.
Está entendendo? É uma necessidade, não é uma invenção, uma coisa maluca, é uma coisa necessária, tá certo? Então, nasceu assim. Agora, mas como a arte ela quer ir além da razão, então, dentro desse movimento, o neoconcretismo é uma tentativa de, sem romper com essas normas da racionalidade, da organização, criar uma outra coisa mais inventiva, em que o outro lado de sonho participasse. Então, essa é que é a diferença. Então, eu comecei a fazer uns poemas, quer dizer, não dá tempo de eu descrever aqui as coisas, como é que nasceram. Mas o poema enterrado você vai contar. Sim, mas aí eu terminei fazendo um livro-poema, que era um livro que o livro era o poema não podia ser publicado, a não ser naquele livro, com aquela forma, com as páginas cortadas daquele jeito, criei um objeto, consequentemente. A partir daí eu comecei a fazer objetos mesmo, como o poema lembra, que é uma placa branca com um cubo azul em cima e a palavra embaixo do cubo. Então, aí, até quando era o uso da mão para fazer o poema, depois o uso do corpo. Aí, quando eu imaginei o uso do corpo, eu tenho que entrar no poema. Então, o poema tem que ser uma sala no fundo do chão. Então, eu vou entrar no poema. É o corpo todo, não é mais a mão. O cachorro está pirando um pouquinho assim. Assim, é quase um piro isso aí, né? No limite da piração. Mas deixa ele contar o final dessa história. E aí, então, eu publiquei o projeto do poema no jornal, porque eu não podia fazer o poema, porque o projeto. E o Hélio Oiticica, que era tão pirado quanto eu, ao ler, ligou para mim e falou assim: meu pai está construindo uma casa aqui na Gávea Pequena e vai fazer uma caixa d'água no quintal. Eu vou dizer para ele que não vai fazer caixa d'água, que vai fazer o teu poema enterrado no quintal. E aí eu falei: o teu pai não vai. Ele obrigou o pai dele fez o poema. E aí nós fomos inaugurar o poema meses depois. O Estado-Maior Neoconcreto estava lá, Mário Pedrosa, Lígia Clark, Lígia Pape, Reinaldo Jardim, Hélio Oiticica, a família dele. Aí fomos inaugurar. Tinha chovido demais na noite anterior, o poema estava inundado. Pedra virou Poema virou cachorro. Poema solar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você se engajou na luta de esquerda e tudo mais. Como é que a poesia, como é que a política, as ideias feitas da política não mataram o poeta em você? Ainda mais aquela política de esquerda que já sabia como é que o mundo, a história ia acabar. É uma política de ideias feitas mesmo. Aliás, você continua marxista? Não. Como é que a política não sufocou o poeta, hein? Não sufocou, não. Tanto não sufocou que eu continuei fazendo. Por que não sufocou? Por que não sufocou? Não sei por que não sufocou. A verdade é que eu era mais poeta do que político. Veja bem, aquilo ali, é evidente que foi a consequência de uma necessidade circunstancial. Eu sempre fui uma pessoa ligada ao problema da sociedade, eu sempre fui, quer dizer, eu sempre tive preocupações com a sociedade. Desde que eu me entendo, comecei a formular as coisas, eu comecei a achar, como qualquer cidadão, achar isso está errado, não pode ser assim, tá entendendo? Então, o poeta é uma coisa, mas o cidadão é outra coisa que tem que estar participando. E só me engajei mesmo nesse período, está entendendo? Também é um período especial, a luta pela reforma agrária, todas aquelas coisas novas. Esse período vai de quando a quando, mais ou menos? Só para a gente... Esse período vai de quando a quando, mais ou menos? Isso aí, eu vou para Brasília no governo do Jânio, convidado pelo Zé Aparecido e o Carlos Castelo Branco para dirigir a Fundação Cultural. Saio do Rio, do ambiente onde eu estava, que é o movimento onde nasceu a poesia concreta, neoconcreta, aí vou para Brasília. E aí... É lá que vem a... Lá que vem, porque eu entro em contato de novo com o nordestino, com o candango, e a questão social passa a estar presente ali naquela cidade nova que está começando, indagações. E aí eu comecei a virar brasileiro. Porque eu sabia tudo sobre a França, sobre a literatura francesa, inglesa, e sobre o Brasil eu não conhecia quase nada. Tá? Aí eu comecei a virar brasileiro lá. Aí passei a ler sobre o Brasil. Então começou toda uma outra história, tá entendendo? E a coisa política veio como consequência até disso. Até 64 você ficou? Hein? Até 64 o quê? Você ficou em Brasília? Não, o Jânio renunciou. Então, mas você não continuou trabalhando? Não, eu fiquei lá a pedido do novo prefeito por um pouquinho, 2 meses, 3 meses, e me mandei, porque eu não queria ficar lá, não. Você se filiou ao Partidão só depois do golpe, é isso? No dia do golpe. No dia do golpe, né? No dia do golpe. Por uma razão simples, nós estávamos lutando contra uma coisa que ao contrário de ser derrotada por nós, nos venceu. E acabou a UNE, acabou o CPC, e eu ia o quê? Lutar sozinho?
Aí isso entrou. Eu vou entrar para o partido, que era uma organização clandestina, que já tinha caído na clandestinidade naquele dia, para continuar na contramão, né? Nessa data. Até quando que você ficou no partido? 64 até 70, 80? Não, quando eu voltei do exílio, eu tive um contato com o pessoal da direção e pedi um tempo. Pedi um tempo para pensar, e aí a própria crise levou o partido a acabar, né? Goulart, voltando um pouquinho, eu perguntei se Não, os 77, quando eu cheguei, isso é por aí, 78, por aí. Eu perguntei a você se você continuava marxista, você disse que não. E eu sei que a sua formação para chegar ao marxismo passou pela negação da religião, né? Quem ajudou você nessa formação, os escritos que você leu e tal, diziam que nenhum católico podia ser marxista. Eu queria saber de você, você disse mais, você disse que o homem inventou Deus para que Deus o inventasse. O criasse. O criasse. É. Você ainda acha isso ou religião também foi uma coisa que você teve que rever? Não, eu nunca fui religioso. E continua não sendo? Não, eu nunca fui religioso. Eu respeito a religião e acho que a religião é uma coisa que é impossível acabar com a religião. Não acaba, porque a religião é necessária. A religião é a resposta para as perguntas que não têm resposta. Então ela não acaba. Tanto que séculos de materialismo, de marxismo, de ciência, tudo não acabou com a religião e não acaba. Está entendendo? Se é bom, se é mal, não sei, não acaba. Está entendendo? Então as pessoas têm necessidade disso. Tem necessidade, porque, como eu digo, o homem inventou Deus para que este o criasse, porque, como diz o Valdir Soriano, eu não sou cachorro, não. Tá certo? Então, ninguém quer ser cachorro, ninguém quer ser filho de Deus, tá certo. E você se socorre da poesia para suas respostas ou não? Não, eu não. Olha, quer dizer, eu vivo indagando sem parar as coisas, que sentido tem. Eu acho que o mundo não tem sentido mesmo, eu acho que o sentido é inventado. É impossível entender um troço que tem bilhões de galáxias, com bilhões de estrelas, não há explicação para isso. O senhor fala muito como diz assim, por que existe algo em vez de nada? Tem resposta para isso? Não tem. Bom, se você... Peraí, deixa eu só terminar. Mortos e amigos mortos. E tem a ver com isso aí, com essas indagações? Não. Eu só queria completar aquele raciocínio. Isso apenas dói. Sei. Não responde a nada. Você já disse, Goulart, que eu tinha lido, você dizendo que na verdade o homem é que cria um sentido para a sua vida. Claro. Qual foi o sentido que você criou para a sua? Cada um cria. À medida que eu crio a minha poesia, que eu raciocino sobre a arte, sobre a sociedade, eu estou me inventando e estou respondendo dentro do possível as questões que a vida me coloca. Mas eu você não acredito em resposta definitiva. Por exemplo, o sentido da minha é esse? Não. Vai inventado a cada momento, é inventado. É claro, eu necessito da poesia, eu necessito da arte, eu necessito de estar discutindo essas coisas, de estar pensando nessas coisas, é uma coisa que dá transcendência à vida. Eu não tenho dúvida alguma de que a arte é necessária, porque a vida não é suficiente. Porque senão, qual é a necessidade de inventar arte? Agora, como a necessidade é essa, as pessoas necessitam dela. Por mais que aconteça coisa no mundo, a arte sobrevive com uma forma, de acordo com o momento, com a época, ela é uma coisa necessária. Como a ciência é necessária, como a filosofia é necessária, como a religião é necessária. Como a política é necessária? A política é necessária. Goulart, só um momento, porque a verdade é a seguinte, é que você cria... O homem é um ser cultural, a essência dele é a cultura e os valores. Isso é que ele é. Ele é os valores, porque sem valor não sou nada. Por isso, o outro é o sentido da vida. O outro tem que me reconhecer como ser humano, como legal, está entendendo? Então, isso que é o sentido. Para mim, o sentido é esse. Agora, por que isso existe? Não sei, não tenho resposta para isso. Mas quem são hoje os filósofos, os pensadores que te socorrem, que te ajudam para essas indagações? Ninguém me socorre. Mas quem você lê? Não, eu li muitos, os filósofos todos concordavam com todos. Hoje? Quem mexe com você? O cara diz uma coisa, eu concordava, vou dizer outra coisa. O primeiro cara que eu discordei foi Sartre, porque a vida é um caminho para a morte. Eu falei, estou fora. E Beckett, você também não curte Beckett? Não, estou fora. Quem está contra a vida, eu estou fora, né?
E o Deleuze, Derrida... O Beckett vive dizendo que a vida não tem sentido. Isso eu já sei, cara. Isso eu já sei. Vou ficar dizendo que não tem sentido. Eu quero saber o que tu me dá para eu viver, cara. Me dar força? Quer esfregar lama na minha cara? Espera aí, só vou ter que parar aqui. A gente volta. Temos ainda um terceiro bloco de 22 minutos. Estamos fechando mais um bloco do Roda Viva com o poeta Ferreira Goulart. Nós voltamos em seguida. Até já. De volta para o terceiro bloco com Ferreira Goulart no centro do Roda Viva. O Goulart, outro dia nós tivemos aqui no programa um psiquiatra, o Valentim Gentil, muito importante, e com ele falamos sobre a questão da antipsiquiatria, esse movimento que afinal fechou instituições preciosas para quem precisava delas, tal, e ele veio aqui em defesa da abertura ou reabertura de determinados recintos para quem precisa disso. E nos últimos anos você tem levantado a voz contra o fechamento dos hospitais psiquiátricos e fez isso e faz isso por motivos dolorosamente pessoais. Você tem um filho esquizofrênico, teve um outro que morreu cedo demais, mas que também tinha a esquizofrenia. O que é que você consegue falar sobre esquizofrenia com naturalidade, Goulart? Claro. O que você aprendeu sobre essa doença? O que ter essa doença na sua vida e nos seus descendentes mexeram com você? Eu aprendi que... Mexeu com você? Eu aprendi que esquizofrenia, loucura, é uma doença como outra qualquer. Existe um preconceito a pessoas que enfurnam seus parentes em quartos para ninguém saber, tem vergonha de ter um parente que é esquizofrênico, que é louco. É uma doença. Quer dizer, então, isso é uma bobagem, porque o fígado não adoece, o estômago não adoece, por que o cérebro não pode adoecer? Adoece, e pode ter assim como adoece, o fígado não adoece, é uma doença como outra qualquer, só que como ocorre no cérebro, que é a fonte... É um órgão fundamental nosso, todos são importantes, mas aí é que se forma a personalidade, a visão de mundo, aquilo que nós somos, que é a cultura, que é o conhecimento. Então é uma coisa muito grave, as pessoas têm medo, têm vergonha, não sei porquê, está entendendo? E fica culpando a sociedade, aliás, esse negócio de culpar a sociedade virou moda, né? Culpar a sociedade, ninguém é culpado mais. O cara acaba de matar o outro e diz assim, não, mas ele... Vítima da sociedade. Ele é vítima da sociedade, a sociedade que é responsável, ou a família. Está entendendo? Então, essa visão é uma visão equivocada. Na verdade, você é uma coisa, hoje está até comprovada, a esquizofrenia é uma coisa genética, é herança genética, então ninguém tem culpa disso. Eu, inclusive, disse isso para a minha querida, a Clarice. A Clarice Lispector tinha um filho com esse problema. Ela chegou para mim numa conversa muito doída e tal, e falou, eu não aguento mais isso, eu me sinto culpada. Mas culpada de quê? Você tem culpa de ter olhos claros? Tem culpa? Você tem culpa de ter o cabelo da cor que tem? Eu não tenho culpa de nada, ué. Isso é uma coisa genética de sua família, você não tem culpa. Não, mas é da minha família. Essa doença transformou a sua relação com seus filhos? Você sente falta de uma paternidade, vamos dizer, mais assídua, mais diferente da que você teve, dessa relação com os seus filhos, ou não? Eu não vou me culpar de uma coisa que eu sei que é doente. Não estou falando de culpa. A gente faz o que é possível. Eu tenho de sentir perfeita falta noção mesmo. das coisas. Não. Os meus filhos sempre vivem em minha casa e eles foram internados quando entravam em surto. E isso é que eu defendi nos artigos que eu escrevi, nas entrevistas que eu dei. Uma pessoa em surto psicótico, ela tem que ser internada porque ela vai tentar contra ela ou contra a pessoa que está perto, contra qualquer pessoa, ela não sabe o que está fazendo, perde o controle total. Então é uma necessidade, não é para internar o cara há 30 anos, não se trata disso, se trata de internar enquanto ele está surtado, dar os medicamentos que hoje existem, e que são capazes de reequilibrar a pessoa
E depois o médico vai avaliar se ele está em condição de voltar para o convívio da família e volta, e é isso que é. É por isso que você defende a necessidade de ter essas casas. Sim, porque se não tem, cara, por exemplo, eu tinha a condição de internar o meu filho numa clínica privada, particular. E quem não tem? Então, assim, você é um trabalhador que ganha o mínimo para manter a sua família, vai pagar uma clínica que custa hoje 10 mil por mês? Como é que você vai fazer isso? Não tem como fazer. Então, o garoto vai para a rua. E eu escrevi isso porque tinha acabado de ser assassinado lá no Rio de Janeiro, debaixo de um viaduto, um garoto que tinha saído de casa com um surto esquizofrênico. Se misturou com os marginais, com coca, com crack, e terminaram matando ele, porque ele tem um comportamento fora do normal, o outro não está sabendo do que se trata, e eles acabaram com ele. Então, e sem contar os que ficam rodando pelo mundo, sem rumo, sem nada, não se lembram nem mais onde moram, tá? Quer dizer, isso não pode, isso é um absurdo. Diante da sua experiência, eu poderia dizer que você é contra a descriminalização da droga? Eu sou contra, é evidente que eu sou. Isso é uma maluquice. Me diga uma coisa, que autoridade terá o pai para dizer para o filho não cheirar cocaína se a lei permite? Que autoridade ele tem? Mas, meu pai, você está contra a lei? Se a lei autoriza, por que não, né? O problema da droga é o consumidor. Esse é o problema. Não existe comércio nem produção sem consumidor. Tem que tratar do consumidor. Eu digo o seguinte, eu não acredito nem, é muito difícil você pegar uma pessoa que já está viciada e conseguir, pode, num caso ou outro, tem que tentar recuperá-la e tal. Agora, o básico, tem que ir para as crianças. Isso deve ser um movimento mundial. Ensinar as crianças, mostrar a elas o perigo que significa, a destruição de sua própria personalidade, tudo o que isso significa. Isso é que tem que ser, porque eles estão já pegando os garotos na escola, no primeiro ciclo, lá no primário, está entendendo? Com 10 anos de idade, e no eles caso estão dos seus conquistando. filhos, eles entravam em surtos quando se drogavam, não era isso? Sim, não, às vezes quando se drogar, mas você pode entrar em surto sem droga nenhuma. Eu sei. Pela própria esquizofrenia. Mas eu toquei no assunto das drogas porque eu li que seus filhos entravam em surtos. Não tenha também, porque a carência, a droga aí vem, como nos outros casos, vem da carência existencial, também de problemas psicológicos, sabe, de frustração de uma coisa, porque a pessoa esquizofrênica tem carências do ponto de vista, se a gente que se acha normal tem, imagina uma pessoa que tem esses problemas, é difícil de se ajustar à vida, de encontrar sentido nas coisas, está entendendo? Então vai para a droga. Goulart, o que você fez para dar conta dessa dor toda dos seus filhos mesmo, desse problema? Bom, o que eu fiz foi resistir o quanto eu pude, quer dizer, veja bem, tem pessoas que enfrentaram situação muito mais difícil que a minha. Eu não quero aparecer como Marte, como eu aguentei tanto quanto pude, procurando compreender o que estava acontecendo, me desesperei muitas vezes, que eu não sou nenhum exemplo de abnegação total, quer dizer, mas o que eu vou fazer? Eu tenho que fazer, tenho que enfrentar a realidade das coisas. Mas você buscou análise, por exemplo? Eu nunca me analisei, não. No seu livro de memória sobre o período de exílio, tem uma passagem que envolve o seu filho e que é muito forte, que é o momento em que você, acho que é o momento em que você tem que partir para o exílio e ele diz, olha aí, ó, você é que procurou, é mais ou menos isso, né? Como é que aqui no Rio, antes de eu sair. Depois, conta essa história e como é que foi ouvir isso. Foi isso. Ele falou que eu busquei. Ele tinha toda a razão. Né? Foi numa noite, eu ia embora e na casa onde eu estava, passando a noite para ser levado no dia seguinte por um funcionário do partido, por um colega, por um companheiro do partido, para fora, para São Paulo, para cá, para São Paulo, e daqui embora. Então, essa noite, fiquei com meus filhos, minha mulher, e estava na casa desse amigo. E aí o meu filho, um dos meus filhos falou isso, falou assim, porque, claro, ele estava perdendo o pai dele, né? Então ele falou, foi você que procurou. Eu falei, fui eu mesmo que procurei, vou fazer. Então, isso é verdade. Eu queria mudar um pouco de assunto, assim, qual foi o melhor verso que o senhor já leu na língua portuguesa? Não melhor, sei. assim. Tem muitos versos. Mas um assim que realmente... Como aqueles primitivos que carregam consigo
o maxilar inferior de seus mortos, eu te carrego comigo, tarde de maio. Carlos Drummond de Andrade. Bonito. Obrigado. Goulart, você tem feito algumas releituras, né? Você relê alguns autores. É. Eu fiquei curioso com o seguinte, porque eu gosto particularmente muito do livro, eu só queria saber o que você achou. Por que você não gostou de reler Os 100 Anos de Solidão? O que aconteceu? Porque é engraçado. Eu acho o Garcia Marques. O Garcia Marques é um excelente escritor, admiro ele. Mas eu também fiquei surpreso, porque quando eu fui reler, eu li o livro com encanto, quando eu li. Aí, quando eu fui reler, parecia que estava tudo decifrado, tudo, não tinha mais o encanto de antes. Não, quer dizer, por exemplo, aquele outro livro dele, como é da morte... Crônica da Morte Anunciada. Crônica de uma Morte Anunciada. É mais denso. Mais denso. Calbrandi é uma coisa mais, com uma tecitura mais densa do que é um livro encantador. Era lindo, quando saiu era lindo. Mas tem livro que não resiste a uma outra leitura. Já em outros autores você descobriu mais nuances. É claro. E você Machado de Assis, eu já li os romances dele, são 10 vezes. Leio e releio e não me canso nunca. E eu li o que você disse, mas eu gostaria que você repetisse aqui, por que você se fixou particularmente numa das personagens, que é a Capitu. Você disse o que ela significa. Ela fala pouco, ela aparece pouco. Não acontece nada com ela. Isso. E por que você gostou? Eu não sei, ela é fascinante, ela é uma pessoa, ela tem uma densidade, um mistério, né? Exatamente porque ela quase não age, ela é só a ela não invenção. se revela, não é revelada. Ela não é revelada, ela é um mistério permanentemente, né? O Machado é um escritor extraordinário. Agora, eu vou mudar outra vez de assunto. O que você acha do Brasil ter, a partir de janeiro, uma presidente que foi militante ativa da luta armada contra a ditadura militar? Isso quer dizer o quê, exatamente? Traduza. Primeiro que eu, com respeito ao pessoal que participou da luta armada, isso é uma opinião que eu tenho antiga, todo mundo sabe. Primeiro que eu fui convidado a participar da luta armada e me neguei a participar. Por um grande amigo meu, membro do partido, que tinha dissentido da direção e decidido partir para a luta armada. Ele me deu um documento para ler, numa madrugada, no Teatro Opinião, chovia torrencialmente, foi marcado esse encontro para ele me mostrar esse documento e me chamar para a luta armada. Eu li o documento, falei para ele. Mário Alves. Eu liguei para ele, Mário, a ditadura é frágil politicamente, porque ela é ilegítima, mas militarmente ela é poderosa, ela tem a Marinha, a Aeronáutica, o Exército, todas as polícias militares. Você vai brigar com o quê? Qual é o teu exército? E eu não entro nessa, nego. Está errado. Está errado. Você vai chamar o Mike Tyson para brigar com ele no ringue, eu chamo o Mike Tyson para discutir poesia comigo, ele perde, cara. É uma loucura. A luta armada é uma... Sabe o que é? O Kafka diz uma coisa. O homem perdeu o paraíso pela impaciência. A luta armada é isso, é a impaciência. A paciência não é se submeter, nem se conformar. A paciência é dizer, eu já perdi 10 vezes, vou perder mais 10, como disse o Vianinha numa peça dele. A paciência é, eu já perdi 10 vezes, vou perder mais 10, mas não vou desistir. Está entendendo? Essa aqui é a paciência, não é... Agora, a impaciência, eu vou acabar com isso, é na marra, é uma bobagem. Mas voltando à presidência... Para mim, o problema não é esse, o problema é o seguinte, ela nunca pensou em ser nem prefeita e vai acordar presidente. É estranho, sabe? Como é que uma pessoa que nunca sonhou ser presidente virou presidente? Porque ela foi induzida a isso pelo Lula, que a elegeu. Então, eu digo o seguinte, será que ela vai ter autonomia para dirigir o país em face de uma pessoa que é o seu criador? Não sei. Agora, você não acha que o lado da mulher dela, de fazer diferente, vai ser mais forte? De imprimir uma própria marca? Eu não sei. A minha pergunta, eu não distingo mulher de homem nessas coisas. A minha pergunta é a seguinte, tem autoridade para
dizer não a uma pessoa que me inventou e me transformou em presidente da República quando eu nunca tive voto algum e nunca disputei nada? Tem autoridade de dizer não para essa pessoa, não? Eu queria perguntar uma coisa uma para o senhor. pergunta. Muitas pessoas que foram do Partido Comunista, muitas pessoas que foram de esquerda, hoje em dia tem uma postura assim que às vezes eu acho assim até excessivamente crítica em relação a este governo, que afinal é um governo de esquerda, com histórias de esquerda, que realizou um programa de esquerda. Tá. Algumas bandeiras de esquerda, como nascido, né, originado na esquerda. Distribuição de renda de esquerda? Eu queria perguntar, assim, o senhor sente assim que existe algum ressentimento de gente que mudou de ideia e de repente o país mudou, quando elas estavam de um lado, o país foi para outro, e agora elas meio que se sentem assim, sem ter onde se apoiar? Não entendi a sua pergunta, Paulo. Então eu vou fazer o seguinte. Então, teve uma parte que você começa a falar que o governo é de esquerda, você primeiro que não é de esquerda, começa por aí. Tá bom, mas então... Não, escuta, a sua pergunta só teria sentido se o governo fosse de esquerda, só que ele não é. Então vamos fazer diferente. Algumas pessoas que eram de esquerda deixaram de ser esquerda. Ao mesmo tempo, a gente teve há 8 anos tem um presidente no Brasil que pelo menos assim, não precisa ser de esquerda, eu não vou entrar nessa discussão que é realmente uma discussão que Mas ele era a imagem da esquerda. Ele era a imagem da esquerda, ele se tornou a imagem da esquerda, capturou os sindicatos que eram de esquerda, capturou muitos militantes de esquerda, capturou um programa de esquerda. Os banqueiros que eram de esquerda? Os banqueiros que eram de esquerda? Os banqueiros, capturou muitas pessoas que eram de esquerda. E aí eu vejo, assim, uma coisa que me lembra um certo ressentimento. Não existe um ressentimento, as pessoas assim... ressentimento por parte de quem, Paulinho? Por parte dos velhos comunistas que abandonaram algumas ideias e que de repente vê um governo que, bem, eles não conseguem criticar exatamente. É exatamente o contrário, o contrário. A tua pergunta, me desculpa, mas você está colocando a coisa de maneira equivocada, me desculpe, porque o problema é o seguinte, quem não suporta a ideia de que o socialismo real acabou ou é a invenção de alguém? Não, eu estou perguntando, acabou ou não? Ou existe ainda o socialismo real? Mas isso me pois discute. Então, quem não se conforma com isso é que tende a querer que Lula seja de esquerda, quando o próprio Lula disse, nunca fui de esquerda. Escuta, deixa eu responder. Tá bom, então. Deixa eu responder. Então, o problema não é esse, o problema é exatamente o contrário. Eu conheço gente, está compreendendo, que não consegue tolerar o fato de que o socialismo acabou. E em Lula, como vê em Chaves, a continuação do magnetismo que não existe mais. Que não existe mais, talvez é tudo a mesma coisa. Até a diferença é pequena. É tudo uma mentira, uma ilusão que escamoteia, que usa a esquerda de uma maneira Você acha que acabou mesmo? Que acabou, cara, não tem dúvida. Você acha que vai nascer na Venezuela? Não, Goulart, você acha que essa nossa campanha foi uma campanha... Acaba no mundo inteiro. Até a China vira... Não, peraí. Agora ficou uma coisa... Você acha que a última campanha presidencial foi uma campanha que não tinha distinção entre os candidatos? Não tinha distinção política? Não tinha? Eram dois iguais? Escute. Estou perguntando. As duas forças que nasceram contra a ditadura, o PT e o PSDB, estão no fim, acabaram, cumpriram o seu papel e acabaram. O PT é hoje um partido dos grotões e o PSDB não é mais o partido que era. O Serra foi a última tentativa de continuar isso. Quem vai entrar, a Aécio não lutou contra a ditadura, é outra cabeça. O Sérgio Cabral não lutou contra a ditadura, é outra cabeça. Eduardo Paes é outra. É uma geração que vem aí diferente, tomara que seja boa, que dê certo, mas acabou. Aquela história da ditadura e da luta acabou. Claro que acabou. Acabou. Então é isso. Ou seja, que você está dizendo fim para um grande período da minha vida, da sua vida. Sim. Você está dizendo? Não, nas coisas que você acreditou e tudo. Não é minha vida. É uma geração que está passando. Eu estou olhando objetivamente. As duas forças que surgiram na luta contra a ditadura e se organizaram em partido, PT e PSDB, não foram as duas forças? Foi. O Fernando Henrique chegou ao poder, cumpriu parte do papel dele. O Lula chegou ao poder, cumpriu parte do papel dele. Acabou. Encerrou. Essa é a minha visão. E o que vem aí pode até ser bom, agora não sei o que é, mas que é outra coisa é. Claro que é, mas... Agora, Goulart, a minha pergunta é na contramão da que fez o Paulinho, que é a seguinte, é normal esse negócio de tantos intelectuais serem tão bem comportados como agora? É comum isso, quer dizer, os intelectuais a favor do governo? O que está acontecendo? Mas tem muitos que não são, né? Então, mas a maioria... Eu acho que grande parte é isso.
O cara que militou na esquerda tem dificuldade de admitir que acabou. Não é que dizer que o capitalismo ficou bom, o capitalismo é o regime da exploração e da concentração de riqueza. O capitalismo, se deixar pela conta dele, ele suga a carótida da mãe, porque ele é essencialmente isso. Ele é a exploração, ele é a ambição, a ganância. Ele tem que ser vigiado. A função do Estado é impedir que ele seja o que ele é. Agora, o socialismo não tem condição de competir. 20 burocratas não podem competir com milhões de pessoas tomando iniciativas sem parar de empreendimento, de criar firma, criar isso, criar aquilo, criar riqueza. Não pode. Perdeu por isso. Não foi os Estados Unidos que derrotou a União Soviética, foi o povo soviético meio que se cansou, porque esgotou, fracassou, não foi adiante. Está entendendo? Você está falando do Partido Comunista. Cumpriu com um papel. O marxismo cumpriu com um grande papel. Mudou a relação do trabalhador com o empresário. As conquistas do trabalhador são conquistas nascidas do Manifesto Comunista e da luta que foi iniciada ali. Isso mudou o mundo. Foi importante e mudou. Agora, cumpriu o seu papel e terminou, como tudo na vida. Começa, cumpre o papel e acaba. O socialismo real, você não acha que talvez tenha acabado do ponto de vista econômico, mas o autoritarismo do socialismo real continua na China, continua aí com os esbirros em países latino-americanos. Claro, mas não é socialismo. Na China é socialismo. Mas os aspectos políticos nasceram dentro daquele regime. Socialismo com o incentivo brutal à empresa privada. Quer dizer, mas não houve um divórcio entre o aspecto econômico aí e aquela prática política aqui na sala? É um caso estranho. Aquilo ali é um monstro de 7 cabeças, ninguém sabe o que é. Porque o regime é autoritário, herdou o autoritarismo do regime comunista e o liberalismo do capitalismo. Quer dizer, então, é uma coisa estranha, não sei o que é. Goulart, eu queria entrar numa outra conversa. Você mora no Rio e o Rio vai viver agora nos próximos anos, aí vai sediar a Copa, Jogos Olímpicos e assistiu aí essa ocupação militar no Complexo do Alemão. O Rio tem jeito? Agora a coisa se resolve? Pela primeira vez a gente está vendo as 3 instâncias de poder de acordo. Como é que você está vendo isso? Escuta, eu não acredito em solução definitiva para coisa alguma. Sabe? Solução definitiva não existe para problema nem para os problemas pessoais. Mas você não acha que o Rio vai se preparar para esses grandes eventos internacionais? Eu estou respondendo essencialmente. Não existe solução para problema algum. Então não existe solução para o problema do Rio. Melhoras vai, evidentemente, que ter acabado com o poder do tráfico no Alemão e na Vila Cruzeiro é importante. É importante, não tem dúvida alguma. Só a criminalidade já caiu 41% nesse mês no Rio de Janeiro, porque aquilo ali era um reduto de bandidos que mandava assaltar, roubar. Uma favela que tem 350 motocicletas roubadas, o que é, pô? Entendeu? Que é um negócio terrível, quer dizer, aquilo ali era um reduto de banditismo organizado que tinha que ser destruído. É estranho que tenha demorado tanto a tomar a providência que foi tomada. Agora, que é um avanço, solução definitiva? Não sei, não é. É evidente que tem muitos problemas ainda. Agora, mas se você ficar que só vale o que é a solução definitiva, você não vive. Mas eles falam em casa você tem solução para a sua empregada, para a sua casa, para a sua vida? Não tem. Então, por que vai exigir dos outros soluções definitivas? Eu vou ter que parar aqui. A hora que ela começou a fazer a pergunta, a Mônica, ela falou, vem aí a Olimpíada, etc. Você está em tão grande forma que eu achei que a continuação da pergunta era se você ia correr a maratona. Quem sou eu? Com certeza. Nós estamos encerrando mais um bloco com o poeta Ferreira Goulart e voltamos em seguida. Até já. De volta para o último bloco do Roda Viva com Ferreira Goulart. O Goulart, nesse bloco nós vamos fazer um apanhado dessa entrevista. Eu começo pelo Augusto Nunes. O que você achou da conversa, Augusto? Eu acho ótimo mostrar um poeta e um intelectual como o Goulart em grande forma, já que ele gosta de futebol, tá em grande forma física e técnica. Eu acho ótimo, gostei demais. Eu vou deixar o meu tempo para que o Goulart fale no final.
Paulinho Moreira Leite, ficou alguma dúvida? Ficou, mas eu acho que também é muito longa para a gente tratar aqui no final. Ficou uma dúvida, eu acho que um dia teremos um outro programa para falar de política, para falar de direita e esquerda, foi uma discussão que foi muito rápida. Né? Mas enfim, eu deixo aí que os outros façam o comentário. Sinto que você foi contrariado. Faltou tempo! Ficou uma hora que ia virar um debate, mas eu só apenas faço pergunta. Então... Sim. Mona Dorf. Eu achei que foi bem interessante. O Goulart é sempre uma figura assim animada, conta as histórias com humor, de uma forma franca, e eu acho que você desmente aquela história de que muitos artistas são alienados, né? Acho que o seu envolvimento com política, você pensa de uma forma política, essa indagação, essa inquietude sua constante é maravilhosa, te faz ser um garoto. Então, não há solução definitiva para nada. Achei que ele se mostra um jovem e ele vai estar correndo a maratona. Carlos Graer, você ficou alguma dúvida? Não, sem dúvidas. Eu acho que o mais bacana do Goulart é que ele é um antidogmático. Assim, o cara começou parnasiano, virou concretista, ele sempre foi deixando as coisas para trás, foi mudando. Foi de esquerda, deixou de ser de esquerda, tomou decisões corajosas, então é um cara que nunca se fixou ali, né? Agarrado ao seu rancor ou a qualquer outra coisa. Caruso, a imagem do dia para você foi? Bom, essa revelação, que na verdade a política foi quem levou o Goulart para o partidão, né? Fez a opção política a partir daí. Mas eu também fiquei impressionado com essa sua noção do problema das drogas e todo o quadro familiar, né? O problema das drogas é consumir dor. Parece que a dor faz parte desse depoimento. Bom, Goulart, agora chegou a sua vez. Você tem a última palavra. O que você achou da nossa conversa? Olha, eu achei que vocês foram, inclusive, generosos comigo, foram complacentes. Quer dizer, eu fiquei muito contente, porque são pessoas todas inteligentes, todo mundo sabe, de alto nível, e que me deram a oportunidade de dizer algumas coisas que me interessaria dizer mesmo, e que para o público aí que não tem essa oportunidade de ouvir, saber, quer dizer, eu não sou dono da verdade, eu digo isso sempre. Realmente, como observou o Carlos, eu sou antidogmático mesmo. Eu, inclusive, hesitei em entrar para o partido e entrar para qualquer instituição, porque é difícil para mim aguentar certas coisas que terminariam criando conflito na organização se eu pertenço a uma instituição, porque eu estou sempre questionando, eu estou sempre discutindo. Quando eu era, assim que eu cheguei no Rio, o pessoal me apelidava de o profissional do pensamento, porque o cara só vive pensando sem parar, porque eu estou me indagando, tentando responder e tal. Não é que eu saiba das coisas, mas eu estou sempre querendo saber, querendo entender, querendo compreender, tá compreendendo? Então, é isso. Logo, o dogmatismo é uma coisa que eu não gosto, que não é a minha, compreende? E, então, é isso, quer dizer, Você vive se renovando. Uma coisa, a minha vida é um improviso. Eu não planejo nada, eu não planejei ser poeta, eu não planejei ser crítico de arte, eu não planejei nada na minha vida. As coisas foram acontecendo. Eu adiro ou não adiro, eu aceito ou não aceito. Se eu aceito, me empenho, me entrego, me apaixono. Se eu não aceito, acabou, não vai. Está compreendendo? Mas tem sido isso. Goulart, para terminar, vou fazer um pedido. Assim como você citou tão lindamente o Drummond, você não pode dizer uns versos curtos seus aqui agora para gente, para terminarmos em grande estilo? É difícil saber de cor. Os que você prefere. Quer dizer, o negócio é saber de cor, que a memória nisso tem 80 anos. Eu já não consigo me lembrar de muita coisa. É difícil dizer. Se eu tivesse o livro, eu leio. Aí eu posso. Toda a prosa está aqui. Aí tudo bem. Deixa eu escolher aqui um poema. Um poema curto. Uma professora de francês minha dizia que era pour finir en beauté. Chiquérrimo. Para terminar bem os versos. Não está gostando de nada, Ferreira? Não, eu estou escolhendo um que tenha... É crítico. Que tenha... Eu não sei se eu vou ler um poema que é curto, embora não seja muito alegre, mas... porque eu estava passeando, saí para andar, dar uma volta, eu não faço Cooper, mas ando às vezes ali pela praia, que eu moro perto da praia, ali em Copacabana, né? Aí eu estava andando e
Aí, de repente, me lembrei que meu filho, Marcos, fazia aquele passeio sempre, ele estava sempre olhando aquilo, só que ele não existe mais, não estava mais olhando aquilo. Aí eu me comovi com esse pensamento e escrevi, pouco depois, o poema que diz assim: os mortos veem o mundo pelos olhos dos vivos. Eventualmente, ouvem com nossos ouvidos certas sinfonias, algum bater de portas, ventanias. Ausentes de corpo e alma, misturam o seu ao nosso riso, se de fato, quando vivos, acharam a mesma graça. É isso. Ui, muito obrigada, Goulart. Obrigadíssima. Vou te ver correndo essa maratona, tá? Obrigado a você. Obrigada a vocês, obrigada, Mona, obrigada, Carlinhos. Meninos, obrigado. Voltamos na semana que vem. Até lá.